Voltamos com o CJC Esporte. Só para reforçar, galera, vocês aí de casa podem participar com a gente através do nosso site. Então entra aí www.canalcjc.com.br, canalcjc.com.br. Procura lá o Fala Aí, que está mais pro lado direito da página, e você coloca lá o seu nome, a sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, enfim, o que você quiser, tá bom? canalcjc.com.br. E a gente vai falar agora de Roland Garros. Vamos falar de tênis, pois o Novak Djokovic, ao terceiro dia, conseguiu vencer o seu adversário, o Roberto Bautista, 16º do ranking mundial da ATP. Por conta da chuva, essa partida foi adiada algumas vezes, né? Mas o sérvio venceu de virada por 3-1, com parciais de 3-6, no caso vencida pelo Bautista. Depois o Djokovic venceu todas, 6-4, 6-1 e 7-5 no tie-break, no caso, em 3 horas e 16 minutos de partida, somando todo o tempo, né, da partida entre os dois. O Djokovic vai enfrentar nas quartas de final, ele passou para as quartas, o vencedor entre Thomas Berdych, 8º do ranking da ATP, e o David Ferrer, 11º da ATP. E impressionante, o sérvio Djokovic, atual melhor tenista do mundo, na verdade já há um tempinho, é o melhor tenista do mundo, nunca venceu Roland Garros. Primeira vez, se ele ganhar, vai ser a primeira vez que ele vai vencer Roland Garros. O Djoko vai muito bem na grama, né? No Wimbledon e outros pisos também mais rápidos, ainda sofre um pouco, apesar de toda a supremacia dele no esporte, está tentando se impor aí no saibro, né? Vamos aguardar nesse torneio que é um dos mais tradicionais, se não o mais tradicional, né? Junto com o Wimbledon, dentro do Grand Slam, né? No tênis tem muito isso que o Léo falou de piso. O Djokovic não é um exímio tenista no saibro, ele gosta mais de pisos mais rápidos, o saibro é um piso um pouco mais lento. Nadal, por exemplo, aí deita e rola. Que é um piso que favorece o Nadal, que tem muita força física, então ele consegue impor o ritmo dele no saibro e não consegue impor tanto na grama ou na quadra de piso normal. E realmente o Djoko tem tudo para conseguir vencer aí, eu espero, porque eu torço muito pro Novak, sou fã dele, e do próprio Rafael Nadal também, só que o Nadal agora já está um pouquinho abaixo. O Nadal é como se fosse o Cristiano Ronaldo do tênis, ele depende muito da física e o Djoko é como se fosse o Messi, tem muita técnica. E então, o Federer nem se fala. O Federer é o... Pelé. Mais ou menos isso. Quase isso. Quase. Né? Tu já jogou em saibro? Alizinho, pra quem não sabe, joga tênis. Já pedi pra ele me ensinar algumas vezes. Ele falou, não, na próxima vez que eu for, eu te chamo. Aí eu vejo foto e ele não me chamou, entendeu? Já jogou em saibro alguma vez? Cara, eu bati uma bolinha, mas não jogando valendo, porque eu não tava com a roupa ideal, porque no saibro tem isso, se não tiver com o tênis certo, não joga. Porque tem que escorregar ali, tem que escorregar, né? Senão tu prende o pé e tal. Só bati uma bolinha, realmente é um pouco mais lento, mais pesado a quadra. Só que é bom, cara. Eu pretendo jogar um dia, aqui no Rio de Janeiro, eu já comentei outras vezes aqui, difícil você achar uma quadra pública de tênis. Na Zona Oeste, se não me engano, tem 3, que é uma em Bangu, em Campo Grande, e outra acho que em Santa Cruz, mas é muito em Santa Cruz mesmo, é lá dentro de Santa Cruz. É difícil encontrar uma quadra de tênis pública aqui, e as que são particulares são caras demais. E mesmo assim, nas quadras públicas, tem muita gente que joga, Lizzy? Muito, fica lotado. Você tem que marcar horário. E também tem um problema que no tênis não tem um juiz ali para contar, né? É um esporte de 2 pessoas. Então você tem que ficar contando a pontuação, porque senão os caras vão até 80 e você não tá ali do lado de fora esperando para jogar. Fica em 40 não iguais é vida, né? 40 iguais. 40. Sem tie break. Sem tie break. Sem tie 40. Aí vantagem. Iguais. Aí vantagem. Iguais. Aí o cara erra o ponto de propósito, né? Só pra não ter que sair. Tipo o jogo da Davis, né? Que leva 6 horas. E fica toda hora iguais, vantagem, iguais. Mas também quando eu tava jogando com meu irmão direto e a gente tava bolado porque o cara... Fazia a mesma coisa. Fazia a mesma coisa. Prolongar um pouquinho a brincadeira, né? Que beleza. Olha só, ontem a gente chegou a comentar aqui que esse meio de ano vai pegar fogo em algumas competições de seleções de futebol e também de países representando várias modalidades esportivas. Afinal de contas, nós teremos
a Copa América, Eurocopa, Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, né? E pra gente falar um pouquinho da Eurocopa, a Alemanha, time atual campeão do mundo, da Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, já se prepara e treina para conseguir mais um tetracampeonato. Já que a Alemanha é tetracampeã de Copas do Mundo, né? Tenta ser tetracampeã na Euro também. E a gente tem uma matéria aí para poder rodar sobre a preparação da equipe alemã. Vamos acompanhar. Oh my God! Colocou um vídeo errado, a gente colocou ali acidente do Julius Bianchi, que a gente vai falar mais pra frente. Agora a gente vai mostrar a matéria aí da preparação da equipe alemã que se prepara para a Euro 2016. Tudo certo no ponto aí, Vitorino? Pode rodar? Vamos ver. A seleção alemã não traz recordações muito boas para o Brasil. 2 anos depois do fatídico 7-1 e de levantar a Copa do Mundo de 2014, o time de Joaquim Löw entra em campo para mais um desafio. É a Eurocopa, que começa no dia 10 de junho e este ano será disputada na França, com a presença de 24 seleções. Mario Götze, autor do gol que deu o título mundial à Alemanha, se recupera de uma lesão, mas está otimista. Es war einfach ein guter Moment für mich, gerade jetzt nach der langen Verletzungszeit, einfach mal wieder ein Tor zu... É um grande momento para mim. Estou voltando depois de um longo período de contusão. Marcar um gol, jogar com a seleção alemã em Munique, só coisas boas. Dann noch gegen Italien, dann noch in München. Ich glaube, für mich war es einfach ein rundum positives. A Alemanha enfrentou dificuldades nos últimos anos e chegou a cair para o 5º lugar no ranking da FIFA. Mas todo mundo sabe, nunca se deve subestimar a força do futebol alemão. É, meu, porque é um timaço. É um timaço. Vocês conseguem apontar algum favorito para a Eurocopa? Eu gosto muito da Euro. É uma competição muito legal. Me desculpem os torcedores sul-americanos. Eu acho muito melhor do que a Copa América. Com certeza. Qualidade técnica muito maior. E com certeza vou assistir a Eurocopa. Apesar dessa própria Copa América agora do Centenário trazer algumas boas equipes e o futebol sul-americano não ter mais aquela supremacia absoluta do Brasil e Argentina, né? O Uruguai vem se apresentando bem, o Chile cresceu demais, tem equipes emergentes como a Colômbia e o Equador, né? Mas a Euro é realmente a reunião das grandes seleções do mundo e sempre traz surpresas, né? Se a gente rememorar um pouquinho, relembrar aí as Euros passadas, a gente teve Dinamarca sendo campeã em cima da própria Alemanha. A Grécia vencendo Portugal em Portugal. Em Portugal, exatamente. Então, sempre boas surpresas sendo reveladas aí dentro dessa Euro, né? E surgindo novos valores também. E você começa a perceber também como que estarão as seleções europeias na próxima Copa do Mundo, né? É sempre uma prévia. Lembrando que na Eurocopa de 2012. Muito já se falava da equipe alemã, muito se falava da equipe belga, que prometia muito na Copa do Mundo e não fez grande coisa. Muito se falava de alguns jogadores, né, como, por exemplo, fugiu o nome dele, polonês, centroavante. Lewandowski, e por aí vai. Realmente. Agora aguardar o que a Euro vai preparar pra gente, porque são excelentes jogos, excelentes equipes. Equipes que voltam ao cenário internacional depois de muito tempo, como o País de Gales. O Gareth Bale levou o País de Gales novamente a uma competição internacional de maior peso depois de muitos anos, né? E esperar o desempenho desses atletas também ao final da temporada europeia, né? Na verdade, retorno, né? Para a temporada europeia, temporada 2016-2017. Com tanto de desgaste físico, depois de uma final de Champions muito extenuante, né? Vamos aguardar como vai ser realmente essa Euro 2016. E na última Euro, posso estar enganado, mas foi na Polônia. Eu lembro claramente que foi na Polônia, né? E teve até um jogo entre Alemanha e Polônia. Ou foi Rússia e Polônia? Mas teve acho que foi Alemanha e Polônia mesmo, o Rússia e Polônia, não lembro agora. Por favor, Vitorino, me lembre aí, por favor. Mas tinha um envolvimento político por conta da Segunda Guerra Mundial e tal, e muitos se falaram, muitos contaram histórias sobre a relação dos países e tudo mais. E é legal ver essas duas equipes se enfrentando numa Euro, né? Então, além do futebol, tem toda uma história, uma questão política, e ver que o futebol quebra com tudo isso, isso é
E um agravamento, Evandro, para essa realização dessa Euro de 2016 é a questão do terrorismo, né? A ameaça do terrorismo, essa competição em solo europeu, reunindo os grandes craques, reunindo boa parte da audiência de todo mundo, né? O foco vai estar voltado realmente para a Euro, então as autoridades realmente têm trabalhado bastante para tentar conter possíveis ameaças terroristas. É bom ficar de olho, realmente. Essa Euro que vai ser na França. Enfim, a gente dá sequência aqui ao programa. Boa sorte para as equipes europeias. E a gente vai falar agora de... Só um minutinho que eu me perdi um pouquinho aqui. Vamos falar da seleção brasileira. Seleção brasileira que teve alguns desfalques, né? Confirmado, a gente chegou a comentar ontem. Ederson do Benfica e Rafinha do Barcelona foram cortados para as vindas de Marcelo Groi e Lucas Moura, né? O Marcelo Groi do Grêmio e Lucas Moura do PSG. Anteriormente, Douglas Costa, não tem Costas, né? E Ricardo Oliveira já tinham sido excluídos da seleção brasileira. Neymar não foi convocado para a Olimpíada e Marcelo também por questões desconhecidas, mas pode ser dunguísticas, também não foi convocado para essa Copa América. A gente ainda pode colocar aí Thiago Silva e Davi Luiz. É verdade. Que também não foram convocados por questões por motivos de descubra. Que ninguém sabe, né? E agora também foi recentemente noticiado, de ontem para hoje, também o risco do próprio Kaká, que foi chamado para o lugar do Douglas Costa, e também paira aí alguma dúvida sobre o estado físico do Kaká para a disputa dessa Copa América. A gente comentou aqui o suposto motivo dessa convocação, que teria ido além do motivo esportivo, questões comerciais. O Kaká, que é um grande ídolo e garoto propaganda da Liga Norte-Americana de Futebol. Vamos aguardar e saber quem pode ocupar esse lugar, né? Se realmente for confirmado também a saída do Kaká da seleção brasileira, que seria um caótico, né, depois de tantos cortes, né? Eu gostei muito dessa convocação do Lucas Moura, porque, na minha opinião, ele é um ótimo jogador, vem jogando muito bem no PSG. E demorou, mas engrenou lá, e pode ser a peça que faltava para engrenar ali junto com o Neymar no meio-campo da seleção, porque a gente vê o William, que joga mais centralizado no Chelsea, aqui no Brasil ele ocupa uma função mais deslocado para a ponta, que não é a função que ele joga realmente, ele é um jogador muito habilidoso, só que não exerce isso no cotidiano, ele joga mais centralizado ali no meio-campo mesmo, e o Lucas lá no PSG joga mais para o canto, jogando como se fosse um ponta ali. Eu acho que é uma ótima oportunidade para o Lucas mostrar realmente o futebol que ele já mostrou no São Paulo, que ele vem mostrando no PSG depois de um tempo. Ele começou a engrenar no PSG, tomando à frente de jogadores que a gente vê, Cavani no PSG, o próprio Pastore da Argentina. Então eu acredito que é uma boa oportunidade para o Lucas mostrar o futebol dele e tentar se firmar na seleção. E essa desconvocação do Kaká, caso aconteça, seria bastante caótica mesmo na seleção, mostraria o total despreparo da comissão técnica em relação ao conhecimento físico do atleta. Muito se falou da questão do Marcelo, que o Marcelo não tinha sido convocado porque ele estava lesionado, o Real Madrid desmentiu, o Zidane desmentiu e o Marcelo desmentiu, não tinha lesão. Aí o Dunga falou que tinha, o Rodrigo Lasmar falou que não tinha, que o médico do Real Madrid disse que ele estava lesionado, então a gente está vendo uma falta de organização na CBF, se realmente o Kaká foi desconvocado por conta de preparo físico. Eu estou muito pessimista quanto à seleção brasileira, confesso, por alguns motivos. Primeiro que eu acho que algumas decisões não são somente do Dunga. Já falei isso aqui, eu acho que essa Copa América deveria servir para preparo para os jogos, para as eliminatórias. Eu entendo que tem uma base, né? A Miranda está na seleção, o Gil que vem sendo convocado, Renato Augusto, Elias, Felipe Coutinho, essa galera que já vem convocada, então tem uma base da seleção que já vem jogando, mas ao mesmo tempo a seleção brasileira eu enxergo que está fazendo uma espécie de teste para os Jogos Olímpicos, convocando aí jogadores como Ederson, como Gabigol, que nunca tinha sido convocado para a seleção com Dunga nessa fase, né? Eu acho que ele tem talento, inclusive, para a seleção principal. E por aí vai. Não gosto da ausência do Neymar.
Eu acho que o Neymar tinha que estar na Copa América e não nos Jogos Olímpicos, porque eu já falei 500 vezes aqui que o foco da seleção brasileira deve ser se classificar para a Copa do Mundo na Rússia em 2018 e não conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Se o objetivo principal é se classificar para a Copa, então vamos colocar o nosso principal jogador numa competição em que ele vai poder treinar e se entrosar melhor. Porque ele vai jogar com a garotada das Olimpíadas, acabou os Jogos Olímpicos, acabou aqueles companheiros dele. Seleção. Ele vai voltar para esses jogadores que estão na Copa América. Então, eu não acredito, por exemplo, que essa opção tenha sido só do Dunga. Eu creio que tenha sido uma escolha de Dunga, comissão técnica, Neymar e diretoria da CBF. Então, quando eu critico algumas coisas, não é só do Dunga, mas sim a CBF como um todo. E confesso que estou bem pessimista. Acho que algumas seleções sul-americanas, mesmo tendo times tecnicamente inferiores, podem ganhar da seleção brasileira e não coloca a seleção como uma favorita para ganhar essa Copa América. Seguramente a gente pode colocar o Brasil aí como terceiro, quarto, quinto lugar dentro, você analisando o desempenho de outras seleções no momento, né? A seleção argentina, a seleção chilena, a seleção uruguaia, né, o próprio Equador, a Colômbia, tem equipes que realmente, mesmo inferiores tecnicamente, têm apresentado um futebol no coletivo melhor que o Brasil. Que nas eliminatórias vem fazendo uma boa campanha. Exatamente, né? Exatamente. E eu acompanhei um amistoso Estados Unidos e Equador, foi o último amistoso da seleção norte-americana, preparação para a Copa América Centenária, que ele também está, ele vai ser o país sede ali da competição. E os Estados Unidos venceu por 2-1, a seleção americana não é uma seleção que há um tempo atrás a gente achava que era a seleção, eles são bobinhos, não sabem nada de futebol. A gente já está vendo que mudou o Klinsmann, que está lá, técnico, já foi técnico do Bayern de Munique, então trouxe realmente uma filosofia diferente para a seleção americana. A gente viu os Estados Unidos aprontando aqui na última Copa no Rio de Janeiro, do Brasil, na verdade, e pode ser também que apareça ali uma surpresa. Temos a Costa Rica também, que não vai contar com o Keylor Navas, que foi cortado por uma lesão no tornozelo, só que tem bons nomes. Tem o Joel Campbell, tem o Brian Ruiz, que está também lá. A seleção que surpreendeu na Copa do Mundo também. Então, eu estou ansioso para ver essa Copa América. Realmente não coloco o Brasil como favorito. Vejo que tem seleções que não têm um elenco tão qualificado, não tem um material humano tão qualificado quanto o Brasil, mas tem uma parte tática, tem um conhecimento de futebol melhor trabalhado do que o Brasil. Temos o Chile, a Argentina, o próprio Equador também, que vem fazendo uma eliminatória muito, muito digna, o Uruguai, e tem, não sei, os Estados Unidos também, eu coloco os Estados Unidos brigando, sim. Costa Rica também pode surpreender. Os Estados Unidos vai jogar em casa com o apoio da torcida, lembrando que em 94, quando os Estados Unidos nem tinha o futebol desenvolvido como hoje, fez oitava de final com a seleção brasileira. 1-0 e o Brasil venceu por 1-0 chorado, que foi aquele gol que o Bebeto... Não, foi o gol que o Bebeto falou, eu te amo pro Romário. Foi. Eu te amo, que ele recebeu o passe do Romário e acabou fazendo um gol. A gente vai pro intervalo agora rapidinho. Na volta tem Campeonato Brasileiro no CJC Esporte, não sai daí que a gente volta já.